Bom, pessoal, vamos aqui na videoaula 9. Hoje a gente vai falar da segunda lei da termodinâmica. Eu sou o professor Cristiano Pinheiro, Departamento de Engenharia Rural do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, como os princípios de conservação de massa e de energia nem sempre eles são suficientes para análise de sistemas, né? Faz-se necessário introduzir a segunda lei da termodinâmica. Então, esse é o objetivo da aula de hoje, a introdução da segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, ela é capaz de avaliar qual o máximo trabalho teórico que seria possível de se obter de sistemas em desequilíbrio. Como não existe um aproveitamento perfeito, a segunda lei também torna possível a avaliação dos fatores de perda de oportunidades de realizar trabalho. Então, um ponto que a gente vai abordar aqui de segunda lei termodinâmica são as máquinas térmicas, que elas são os dispositivos usados para converter energia térmica em energia mecânica. Desde as máquinas térmicas mais primitivas, que eram usadas para movimentar trens, navios e mesmo os primeiros automóveis, até as mais modernas e sofisticadas máquinas, como, por exemplo, os reatores nucleares, todas vão funcionar obedecendo basicamente o mesmo esquema. Então, como é que funciona uma máquina térmica? Ela tem duas fontes térmicas, né? Uma quente, que está posicionada aqui em cima, e uma fonte térmica fria. Entre elas, coloca-se uma máquina térmica com um fluido operante, geralmente vapor d'água, né? E ele vai servir de veículo para a energia térmica que vai sair da fonte quente, passa pelo dispositivo daqui central, a máquina. Esse dispositivo vai utilizar parte dessa energia na realização de trabalho e vai levar o restante para a fonte fria. A quantidade Q1 de calor que chega à máquina térmica vindo da fonte quente geralmente é obtida pela combustão de carvão, óleo, madeira ou mesmo por fissão nuclear. Vai depender do modelo de máquina térmica que está sendo utilizado. Com isso, pela conservação de energia, a gente tem que o trabalho realizado pela máquina é igual ao calor proveniente da fonte quente, que aqui é 1, menos o calor restante que vai para a fonte fria, que é Q2. O trabalho realizado pela máquina térmica, a gente vai poder dizer que é a diferença entre os módulos de calor recebido da fonte quente e do calor rejeitado pela fonte fria. Então, uma vez calculado o trabalho realizado pela máquina térmica, com a diferença do calor fornecido pela fonte quente e do calor recebido pela fonte fria, a gente chega num termo chamado rendimento ou eficiência térmica do ciclo, onde o rendimento de uma máquina térmica é definido pela fração do calor recebido da fonte quente, que é usado para a realização do trabalho. Então, está aqui o trabalho realizado pelo calor da fonte quente. Se a gente substituir esse trabalho do ciclo por QH menos QC sobre QH, e vendo que essa fração QH sobre QH é igual a 1, a gente chega na relação 1 menos QC sobre QH. Vale ressaltar que a máquina térmica ideal seria aquela que tivesse um rendimento de 100%. 100%, que equivale a N igual a 1. Para que isso se concretizasse, a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria deve ser nula. Ou seja, QC tem que ser igual a zero. Na prática, a gente vai ver que é impossível, pois a energia térmica QA somente sai da fonte quente devido à existência da fonte fria. A gente tem que lembrar que calor é energia térmica em trânsito, que se transfere espontaneamente de um local de maior temperatura para outro de menor temperatura. Então a gente começa a definir aqui os enunciados. O primeiro é o de Kevin Planck, que diz que é impossível construir uma máquina que, operando em transformações cíclicas, tenha como único efeito transformar completamente em trabalho a energia térmica recebida de uma fonte quente. Então, como a gente pode observar aqui, sempre vai ter uma perda de energia, ou seja, uma parte do calor vai ser sempre transferida para uma fonte fria. O segundo enunciado é o enunciado de Clausius. Pelo fato da energia térmica fluir da fonte quente para a fonte fria, isso levou Rudolf Clausius a enunciar a segunda lei da termodinâmica de outra forma, dizendo que é impossível uma máquina, sem a ajuda de um agente externo, conduzir calor de um sistema para o outro que esteja a uma temperatura maior. Então, pelos princípios da física, a gente sabe que o calor ele sempre flui espontaneamente do mais quente para o mais frio, mas o contrário não é verdade. Nunca o calor vai fluir do mais frio para o mais quente sem a ajuda de uma máquina auxiliando.
Uma das consequências do enunciado de Clausius. Então chegamos em Carnot. Até 1824, os cientistas acreditavam que uma máquina térmica poderia atingir o rendimento total de 100%, ou algo bem próximo desse valor. Em outras palavras, a gente pode dizer que eles acreditavam na possibilidade de utilização de toda a energia térmica fornecida a uma máquina, que se transformaria integralmente ou quase em trabalho. Aí entra a importância do jovem engenheiro francês Nicolas Léonard Sadi Carnot. Ele demonstrou a impossibilidade desse rendimento. Ele propôs uma máquina térmica teórica ideal que funcionaria percorrendo um ciclo particular, denominado ciclo de Carnot. Esse dispositivo obedeceria a dois postulados estabelecidos pelo próprio Carnot, antes mesmo do enunciado da primeira lei da termodinâmica. Então, os postulados de Carnot são: nenhuma máquina operando entre duas temperaturas fixadas pode ter rendimento maior do que a máquina ideal de Carnot operando entre essas mesmas temperaturas. O segundo postulado de Carnot diz que todos os ciclos de potência reversíveis operando entre os mesmos dois reservatórios térmicos possuem a mesma eficiência térmica. Observa que esses postulados garantem que o rendimento de uma máquina térmica é função das temperaturas das fontes fria e quente. Entretanto, se a gente fixar as temperaturas dessas fontes, a máquina teórica de Carnot é aquela que conseguiria ter o maior rendimento. Então, o ciclo de Carnot. Ele é um sistema que executa um ciclo em uma série de 4 processos internamente reversíveis, 2 processos adiabáticos alternados com 2 processos isotérmicos. Então, vamos pensar aqui no caso em que um fluido operante seja o gás perfeito. Esse ciclo de Carnot vai ser composto de 2 isotérmicas e 2 adiabáticas. Então, vamos tentar entender o que acontece aqui. De 1 para 2, ocorre uma compressão diabática e o sistema ele não troca calor. Ele vai receber trabalho que vai servir para aumentar a energia interna e, portanto, a temperatura. Observa que a temperatura aqui está subindo. De 2 para 3, a gente tem uma expansão isotérmica. O sistema realiza trabalho utilizando calor retirado da fonte quente. Então, calor é retirado da fonte quente. De 3 para 4, a gente tem uma expansão adiabática. O sistema não troca calor, realiza trabalho com diminuição de energia interna. Logo, a temperatura diminui. De 4 para 1, a gente vai ter uma compressão isotérmica. O sistema rejeita calor, então está aqui ele rejeitando calor, utilizando trabalho recebido. Então, no ciclo de Carnot, os calores trocados QQ, proveniente da fonte quente, e QF, proveniente da fonte fria, e as temperaturas absolutas T1 da fonte quente e T2 da fonte fria, estão relacionadas pela equação QQ sobre QF, em módulo, é igual a T1 sobre T2. Se a gente lembrar aqui da equação do rendimento, que é o trabalho realizado sobre o calor proveniente da fonte quente, e que esse trabalho é a diferença entre o calor da fonte quente e o calor da fonte fria, a gente pode simplificar e chegar ao mesmo valor de rendimento visto antes. Porém, como sabemos que QQ sobre QF é igual a T1 sobre T2, a gente pode escrever o rendimento como sendo 1 menos T2 sobre T1. Temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Lembrando que se a temperatura da fonte fria for igual a zero absoluto, 0 Kelvin, a gente tem um rendimento igual a 1 ou 100%. A gente sabe que esse rendimento contraria a segunda lei da termodinâmica, que garante ser impossível um rendimento de 100%, pois a gente sabe que sempre vai haver energia sendo transferida para a fonte fria. Então isso nos leva a concluir que nenhum sistema físico pode estar no zero absoluto. De qualquer forma, a gente vai poder dizer que o zero absoluto seria a temperatura da fonte fria de uma máquina ideal de Carnot que operasse com rendimento de 100%. Pessoal, por hoje é só e um grande abraço, até a próxima videoaula.